Bom, então tá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite aí. Começamos nossa última reunião plenária desta gestão aí de 2021, 2023. Começamos lá, nossa primeira reunião lá de eleição da mesa diretora, da primeira versão da mesa diretora, né, lá em julho de 2021. E agora chegamos aqui julho de 2021, chegamos agora em junho de 23, né? Completando 48 meses aí, não, desculpa, 24 meses, né? De atividades, com pausa para recessos aí, né? Então chegamos aí na nossa 21ª reunião. Não, minto, chegamos na nossa... não é isso, 21ª reunião, sendo que é a nossa 20ª reunião plenária, né? Porque nós tivemos uma reunião extraordinária. Essas reuniões, elas estão praticamente todas no YouTube. Essa aqui também a gente está gravando, né? E deve estar no YouTube logo mais. Conseguimos gravar todas e colocar todas. A única que eu acho que não está no YouTube é uma reunião que nós fizemos presencial lá na CESPRO, né, ali quando a gente estava saindo da pandemia, que a gente decidiu tentar voltar para a presencialidade. Acabou sendo uma reunião meio híbrida, né? Não sei se vocês bem se lembram, mas o Bortolini entrou num Zoom lá na CESP, na reta final. Ia entrar, não ia entrar, a gente teve meio problema com o link e tal. Acho que ele acabou entrando no final, mas a gente não chegou a gravar a parte final da reunião lá. E a gente decidiu voltar para o virtual aí, que o pessoal estava mais participativo. E assim seguimos, né? Então, acho que todas as nossas reuniões lá, com exceção de uma, estão todas no YouTube. E aí, então, gente, a nossa pauta de hoje é a nossa abertura, né? Então, assim, declaro aberta aí algumas comunicações, e a nossa ordem do dia inclui os detalhes finais aí da CMCT e também assuntos gerais, né? E depois encerramento. Rita, a comentar? Rita quer comentar alguma coisa? Uhum. Entramos no segundo item da pauta. Sim, eu só queria comentar com vocês, gente. Fale no microfone, Rita. Mais perto do microfone, por favor. Queria comentar com vocês a feliz coincidência. A 13ª conferência é uma homenagem póstuma a Maria do Carmo. A Secretaria de Meio Ambiente estabeleceu um novo plano para o cuidado com a arborização. E só assim uma pequena lembrança. A Maria do Carmo, em 1993, no século passado, foi a primeira secretária municipal de meio ambiente que estabeleceu o Plano Municipal de Arborização. E nesse plano, já naquela época, se previa um cuidado especial com as plantas de acordo com as tecnologias vigentes. Então, hoje, nós percebemos que o meio ambiente realmente está incrementando o seu plano de arborização. E o plano de arborização sugerido por ela e aprovado em todas as instâncias dentro de Porto Alegre foi o elemento de referência para o Plano Nacional de Arborização. Então, nós estamos com uma feliz coincidência na nossa 13ª conferência. Não temos a Maria do Carmo conosco, mas temos a presença dela viva, entende? Por uma manifestação e uma decisão do município. E eu sugiro que o Conselho faça uma referência disso ao secretário municipal, porque realmente é um trabalho que o CONCET, desde que ela ingressou como representante da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, nós também encabeçamos, enquanto CONCET, essa bandeira de cuidado com o meio ambiente e cuidado principalmente com a arborização de Porto Alegre. Era isso que eu queria registrar. Inclusive, a cerimônia de abertura do processo, né, de contratação do software de arborização foi realizado hoje, dia 6, às 10 da manhã, lá na SMAMOS. Né? Uhum. Isso é positivo, positivo.
A nossa pauta, gente, eu só não coloquei ali que a gente também tem a aprovação das atas, né? Então, nós estávamos aí com 3 atas pendentes. Aí, hoje de manhã, eu fiz um esforço aí para revisar ali. O bom das atas é que, como a gente tem os vídeos no YouTube, é muito fácil, né? Não tem ata mais completa do que acessar o YouTube lá e assistir a reunião presencial como ela foi, né? Então, hoje de manhã eu fiz um esforço ali para, não foi um esforço muito grande também, né? Mas assim, para finalizar essas atas aí 18, 19 e 20 que eu compartilhei com vocês ali hoje de manhã. Então, gente, já movo aqui para a nossa ordem do dia, tá? Oficialmente eu vou colocar ali na pauta a aprovação das atas, né? Então, coloco aqui em votação a aprovação da... Acho que podemos fazer por conjunto. Então, na verdade, eu pergunto assim, se alguém tiver alguma parte nas atas 18, 19 ou 20, eu peço que coloquem aí. Se não, eu movo para aprovação aí das atas 18, 19 e 20. Bom, considero aprovadas, então, gente, as atas 18, 19 e 20. Logo mais vou fazer essa ata 21. Hoje é um caso específico, idealmente a gente abriria a próxima reunião com aprovação, mas eu não sei se o primeiro item de pauta da próxima reunião não deveria ser já a eleição da nova mesa. Então, eu vou ver se ainda hoje eu fecho essa ata número 21 e já coloco ali no grupo. Assim, né, a próxima reunião lá, presidente, a gente passa para a nova mesa e já coloca em votação a próxima ata. Com isso, gente, a gente passa para o nosso segundo item, né, hoje, que é os detalhes aí finais da ACM e CT. Então, assim, nós temos aqui o nosso presidente da comissão da ACM-CT, que é o Correia, né, Correia? Posso ir tocando algumas notícias? Vai tocando em qualquer assunto, a gente possa... Eu vou corrigindo, vou acrescentando ou complementando. Perfeito. Ok? Hoje de manhã, gente, eu queria ter feito isso ontem não foi possível, mas hoje de manhã eu enviei um e-mail para todos os nossos conselheiros e conselheiras e acho que coloca aí, acho que umas 3 semanas atrás, eu solicitei ali no grupo geral do Conset e-mail institucional de cada uma das entidades, né? Nem todos me responderam, mas aqueles que me responderam, eu mandei um e-mail para os conselheiros com cópia para o e-mail que me foi enviado, tá? Aqueles que não me enviaram e-mail institucional, eu mandei só para os conselheiros, né? E aí acredito que fica a cargo dos conselheiros encaminharem este e-mail para os seus representantes, né? Então, aqui eu vou até citar o Paulo aqui, que o Paulo é o representante e o conselheiro, então o e-mail é o mesmo, né, Paulo? Até, inclusive, o Paulo me mandou, né, o endereço, né? Eu só não botei 2 vezes, porque não faz sentido, né, Paulo? Mas enviei lá o documento, tá? Esse documento, gente, na verdade, o texto e também o documento, nós discutimos dentro da comissão da CMCT, fizemos uma reunião na sexta-feira passada, fizemos uma reunião na sexta-feira passada de tarde, inclusive com a presença do GI através da Fernanda, e eu, como presidente do Conset, fiz uma reunião também com o GI na parte da manhã, né, para tentar arredondar essa parte aí de divulgação, tá? Então, sobre a divulgação, vocês certamente receberam aí, né, o e-mail. Na verdade, eu digo vocês, tá? Eu mandei para as 13 entidades eleitas do Conset. Eu não mandei para os entes municipais, né? Então, por exemplo, o Thiago aqui não recebeu o e-mail, né, Thiago? E nem os entes, esqueci o termo, que estão sempre aí, né, os permanentes, né? Então, a gente mandei esse documento, você deve ter recebido aí, né? Dentro desse texto, desse e-mail, tem ali também um DOC, que é o documento oficial de candidatura das entidades à próxima gestão do Conset, tá? Eu acho que ali ficou bem claro, né, que o prazo é dia 18 e cada entidade tem que preencher ali 5 delegados. Detalhe, né, Rodrigo? É um documento para participação da conferência e interesse em candidatura. O documento ele preenche
dois quesitos, o de participação na conferência, poder votar nas diretrizes e se querer ser novamente membro do conselho. Perfeito, correto. Porque assim, gente, a conferência ela é dividida em duas etapas, né? Duas principais etapas. Assim, a conferência como um todo é dividida em várias etapas, né? E a última delas é a conferência por si só, né? A conferência em si é dividida em duas grandes etapas. A primeira etapa é a votação das diretrizes. A votação de diretrizes é pública, né? Todos podemos votar nas diretrizes que vão compor as diretrizes da gestão 23-25. Numa segunda etapa, nós temos as eleições das entidades que vão compor o CONSET 23-25, né? Então, esse documento que foi enviado, ele é para a segunda etapa, ou seja, para a indicação de delegados que terão o direito de voto nas entidades que vão compor o CONSET, né? E junto nesse documento também tem a própria candidatura da entidade, né? Então, vamos pegar como um exemplo aqui, vou te pegar como exemplo, Correia. Casa SoftSul. O representante da SoftSul, ele pode mandar esse documento indicando 5 delegados e candidatando a SoftSul para participar da gestão do CONSET 23-25. Esses 5 delegados terão direito a voto nas entidades, né, incluindo a SoftSul, certo? A primeira parte da conferência, que é a votação das diretrizes, todo mundo que estiver participando vai ter acesso a ele a outro sistema, é um outro sistema diferente. Ok, gente? Além disso, enviei este e-mail... O detalhe, né? Esta foi a forma que aconteceu anterior, inclusive. Não é novidade, né, Rodrigo? Isso, não tem nada de novo aí, tá? O que eu ia dizer? Assim, esse texto que eu enviei para os conselheiros é um texto de agradecimento pela sua participação nesta gestão, né? E pela cedência, né, das pessoas para a gestão do CONSET. Não é um convite para inscrição na próxima gestão, mas ali tem toda a informação necessária para que, se a entidade quiser pleitear uma das 13 vagas do CONSET, ela tem toda a informação necessária, tá certo? Para as entidades que não têm, que não fazem parte do CONSET atualmente, quais são as atividades que nós estamos fazendo? O Paulo, aqui, que é o nosso diretor de comunicação, fez um post no LinkedIn, e lá o post do LinkedIn, que é público, etc. e tal, também tem este mesmo documento, né? Ou seja, qualquer empresa que tenha entidade, sociedade civil organizada, etc. e tal, que tenha acesso público ao nosso LinkedIn, que é público, né? Pode ali obter essas mesmas informações, baixar o documento e participar do rito aí de candidatura. Além disso, gente, qual que é a minha sugestão, né? Qual que é a sugestão que a comissão vem fazendo? Eu Correia que me corrija. Este documento pode ser enviado para qualquer entidade que vocês conheçam e que vocês acham que faz sentido se candidatar ao CONSET. Então, a gente gostaria, né, que todos os conselheiros compartilhassem aquele documento, pode baixar, né, do seu e-mail, fazer um e-mail convidando, olha, acho que seria legal, você manda para o WhatsApp, manda o que vocês quiserem, mandem aquele documento .doc, basta preencher e enviar para o nosso e-mail e qualquer entidade aí da sociedade civil organizada pode se candidatar e ter, né, pessoas indicadas aí como delegados, tá? Então, agora, talvez essa seja a parte mais importante que nós temos que fazer, que é incentivar novas entidades aí a participarem a se candidatarem, né, a formarem o CONSET na próxima gestão. Obviamente, não é qualquer entidade, né, gente? Tem que ter um mínimo de... né, nós, conselheiros, aí, temos que saber, né, quais são as entidades que mais faz sentido, né, participarem aí do CONSET. Na própria gestão passada e na retrasada, sempre tem umas entidades, assim, que aparentemente não tem absolutamente nada a ver com inovação, ciência e tecnologia que se candidatam, né? Mas, enfim, a pluralidade também é importante, diversidade é importante. Ok, gente? Um detalhe, a importância é que informem os e-mails corretos, né? Para que possam depois ter retorno, isso é importante, os delegados.
E atentem a data também, né, Correia? A data é dia 18 de junho. Então, assim, ó, 18 de junho. 12 dias, gente. Não é muito tempo, mas convenhamos, 12 dias é tempo hábil para né, preencher um doc e enviar através do representante. Né? Então, eu diria que 12 dias aí mesmo, entidades mais burocráticas e mais lentas aí têm, né, o tempo suficiente para fazer uma candidatura e indicação aí de 5 delegados. Tá? A conferência em si será dia 21, às 14 horas. Eu lembro que a gente aprovou o regimento da conferência na reunião retrasada, eu acho, né? E ali diz direitinho qual é o dia, que é o dia 21, e também o horário, né? Que o horário diz a partir das 14 horas. Aí mais algumas informações, tá, gente? Nada disso está em votação, na verdade são mais informações aí sobre os andamentos da CMCT, né? Em cima disso, a gente está lidando agora com a parte técnica, né? Então, ali, os e-mails cadastrados vão receber um e-mail ali a partir do dia 18, informando qual é a plataforma onde vai acontecer a CMCT. A princípio, essa plataforma será o Google Meet, né? A plataforma de votação das entidades será a mesma do ano passado, então, a termos de curiosidade, né? Na gestão passada, eu fiz todo um sistema de votação do zero, porque a votação do CONSET das entidades tem regras meio específicas aí que um sistema de votação genérico normalmente não aceita, né? Então, assim, tem que ter o cadastro dos delegados, cada delegado tem direito a um único voto. O nosso voto é um voto bem específico, porque tem que ser exatamente 13 entidades indicadas. Então, se a pessoa quiser votar só em 13, ela não pode, ela tem que votar em 13. Nem 14, nem 12, 13. Né? Então, não é muito fácil achar um sistema de votação que cumpra isso. Então, na gestão passada, eu fiz esse sistema do zero, e aí eu passei o sistema com administração, gerência, senha, absolutamente tudo, para a comissão eleitoral da época, que era presidenciada pelo Daronco, né? Então, agora, novamente, a gente vai usar o mesmo sistema, a gente vai usar o mesmo modelo que funcionou muito bem 2 anos atrás. Né? Tem o início da votação, tem o fim da votação, tem um controle de acesso, controle de e-mails, a gente teve alguns probleminhas lá, mas todos eles foram contornados a tempo, né, da votação, que, se eu não me engano, durou das 2 até as 5 da tarde. O sistema eu estava olhando, tá? Eu tenho marcado para conversar com o Daronco, acho que na semana que vem. A termos de curiosidade, o sistema está lá, todos os votos da gestão passada estão lá, todas as entidades estão lá, o sistema está lá como se nada tivesse acontecido. Tá? E aí eu estava lembrando esses dias, na gestão passada, o que a gente fez foi o seguinte, a gente abriu o sistema para todo mundo entrar e votar e testar o sistema como quiser, mudar a senha, etc. e tal, né? Mas no dia da conferência, nós realizamos a 0ª, né? Então, ali, antes de começar, a gente mostrou um monte de voto sem validade nenhuma, né? Zeramos os votos, mostramos para todo mundo que os votos estavam zerados e depois abrimos a votação. Então, acho que o procedimento agora vai ser muito parecido, tá, gente? A gente vai cadastrando as pessoas para entrarem no sistema, verem se funciona, descobrirem todos os problemas antes do dia. E aí, chegando no dia, a gente faz a 0ª e, a partir da 0ª, depois do horário de início da votação, a pessoa entra, vota e tá tudo pronto. Tá, gente? Então, assim, tecnicamente, as coisas estão caminhando bem. Tá? A gente está fazendo tudo bastante espelhado na conferência de 2 anos atrás, que funcionou muito bem. Tá? O resultado da conferência foi muito bom. A plataforma, inclusive, faz um relatório, né, que será apresentado na reunião do mês que vem, né? Então, a gente deve abrir aí com a comissão eleitoral mostrando o relatório de votos, entidades, etc. e tal, né? Para a gente prestar contas aí desse processo eleitoral. Certo, gente? Estou esquecendo alguma coisa, Corrêa? Não, estou tentando lembrar. O login para acesso à plataforma de votação vai ser o próprio e-mail com a senha? Eu estou tentando aqui me lembrar. No ano passado, o login era o e-mail. Uhum.
E a senha, eu acho que o Daronco enviou por e-mail o login e a senha, só que mandou para o e-mail da pessoa, né? Claro, óbvio, tá, óbvio. Aí aconteceu assim, ó, alguns percalços que aconteceram na gestão passada, que deram bastante trabalho aí para o Daronco. Todos foram contornados, tá? Mas deram trabalho para o Daronco. Número 1, teve gente que não mandou e-mail no formulário. Então, o formulário desse ano é um pouquinho diferente, ele está bem explícito que tem que colocar o e-mail. Formulário... Meu reforço de colocar o e-mail. Formulário passado, ele tinha na descrição, assim, nome e e-mail, mas tinha 1, 2, 3, 4, 5. Essa vez eu fiz uma tabela. Então, tem uma tabela com 2 colunas ali, que é nome e e-mail, bem explícito o espaço para colocar o e-mail, né? Outra coisa, muita gente colocou um e-mail que não usa. Então, por exemplo, eu como gerente da minha entidade, representante da minha entidade, por exemplo, no caso do Stray, aí, coloquei um e-mail do Stray que não é o e-mail que o Stray usa. E aí o Stray diz, olha, não é o caso do Stray, né? Mas estou pegando como exemplo, tá, Stray? Diz, olha, não recebi e-mail, não recebi nada, mas é que o cara cadastrou o e-mail errado. E claro, estava indo para o buraco o e-mail, né? Então, tiveram casos como esse, de e-mails desatualizados ou errados, alguma coisa assim, que deram um pouquinho de problema. Esse tipo de problema, provavelmente, a gente vai ter de novo. Mas é por isso que a gente abre a plataforma antes, né? Para as pessoas entrarem e testarem. Enfim. E aí, o último problema que nós tivemos, assim, um pouco maior, foram inscrições municipais. Porque são delegados natos, me corrijam aí, mas secretários municipais. Então, no dia da votação, lá teve um monte de secretário mudando representante, se inscrevendo em cima da hora, fazendo coisas assim, e isso deu, olha, um trabalhão, tá? Porque nós estávamos assim, abrindo as votações, tinha secretário municipal querendo se inscrever. E aí esse cadastro, né, quem trabalha com informática aí sabe, né, que nós temos um sistema quente ali funcionando, e aí tem gente entrando e saindo, por mais que o sistema seja relativamente robusto, um erro humano ali pode dar uma estragada no sistema, no sentido de pode sem querer deletar um delegado, alguma coisa assim. Não é o caso do voto, tá? O voto computado está computado, ele não mexe. Mas tem, né, toda intervenção humana ali na hora que o sistema está funcionando é indesejado, né? Então, não tivemos nenhum problema na gestão passada, mas a gente teve muitas solicitações em cima da hora, tá? Para contornar esse último problema, a gente entrou em contato diretamente com o Gabinete de Inovação e a gente solicitou uma lista única da prefeitura com todos os delegados municipais, aí, sejam natos, sejam indicados, sejam qualquer coisa, uma lista única para a gente fazer um cadastro único da prefeitura, certo? E com isso eu espero que tenha uma bela melhorada ali nesse problema aí que nós tivemos aí de registros individuais por parte do município. Fale, Rita. Qual é o horário limite para as votações? Nós já tivemos alguns probleminhas em termos disso, em 2 gestões passadas. Seria bom deixar bem claro o início a partir das 14 e o término, definirmos qual é o horário de término. Pois é, eu não tenho bem certeza, Rita. A impressão que eu tenho é que a conferência em si começa às 14 horas, mas a votação das entidades começa mais tarde, né? Começa a partir do fim da parte das eleições das diretrizes. Exato. E eu acho vai até que horas? Mas, de qualquer forma, acho que tem que haver um início, porque tem alguns que, de repente, vão só vir para a votação das entidades. Exato. Então, tem que ter uma... Pode até acontecer, mas... Pois é. Esse eu acho que é um caso que a gente não definiu, e é um caso que eu acho que não está no regimento da conferência, tá? Mas é uma coisa que a gente acha que, creio eu, que a gente possa abrir na abertura, ou a gente pode definir mesmo agora, e aí quando a gente enviar esse e-mail de acesso à plataforma, a gente já passa o programa da conferência, né? Podemos fazer isso também, dizer, olha, a votação das entidades inicia e termina a tal horário. Podemos definir isso agora, gente. Poderá começar a partir de... Poderá começar a partir de... Ou colocamos pelo menos porque assim, ó, iniciar a votação é fácil. Só que o término que eu acho importante, entenderam? Então, eu acho que seria importante a gente definir o horário de término e deixar o horário de início das votações aberto. É isso que eu quero dizer. Isso.
Por mim, definimos às 5 horas. Tá Podemos ótimo. fazer assim também, ó, gente. A gente pode definir regras, tá? Podemos fazer assim, ó. A votação dura até às 5 horas, com a garantia de pelo menos 2 horas de validade da votação. Então, começa às 2 Eu acho que é muito tempo, Rodrigo. Muito tempo? Então, fechamos Eu assim. acho. Pronto. De qual? Não, eu acho porque que tem que fechar antes até. Antes? Antes Desculpa, das 5? tem Então, pode duas. ficar aberto. Pois é, tem duas votações. Tem a primeira das diretrizes e tem a das entidades. Tá? Então, nós temos que deixar bem claro qual é o término das entidades. Só tem um detalhe, Isso. tem um detalhe. Nós sabemos quantos delegados irão votar para as entidades. Sim. No momento que chegar esse número e o horário é anterior a um limite que a gente determinar, pode encerrar. Não vai ter ninguém mas mais para votar, que já votaram todos. Eu Sim, te mas digo, Corrêa, não vai acontecer, tá? Porque são muitos delegados. Não são todos que vão, de fato, votar. Tá bom. e mais, tudo bem, tem tantos, mas tem um que ainda não votou, porque decidiu não votar. E aí fica em aberto Até ad às 17 eterno. horas. Até às Pois é. 17 horas. Até o horário. Mas Eu tem que botar um julgo assim, limite. a Sim, gente. tem Vai que ter abrir um horário. O que eu imagino? Vai abrir 2 da tarde. Um eventual atraso ali, alguma abertura. Eu imagino que até às 3 da tarde as diretrizes estejam votadas. E aí, mas vamos supor que termine 4 da tarde. Eu acho que é o que o Stray comentou ali. 1 hora de votação das entidades, eu diria que é o tempo mínimo. 2 horas é um horário bem confortável para a gente lidar com problemas que aconteçam e resolver todos os problemas e todo mundo ter direito a voto. Então, imagino que assim, a gente fechar a votação das entidades às 5 da tarde e a gente tentar fazer a votação das diretrizes em até 1 hora, eu acho que a gente está tranquilo. Rodrigo, como isso é sistema, tu pode dar uma olhada nas eleições passadas, que tu vai ter o início e o término, a gente vai ter um parâmetro já. Não precisa se definir agora, né? Eu posso ver isso até agora. Acho que eu tenho esse relatório, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui o relatório. Eu não queria perder muito tempo de vocês aqui procurando isso também, tá? Mas... Como são 2 plataformas, cada uma delas tem que ter um limite de acesso. E esse limite de acesso seria bom que fosse informado. Eu achei aqui, gente, vou compartilhar com vocês até porque esse documento aqui é público, é sempre bom a gente dar uma retomada nele. Só um segundinho. Tá aqui. Tá. Me confirmem aí. Estão enxergando? Sim. Sim. Tá, então, essa aqui, ó, é a ata lá da comissão eleitoral da comissão passada, da conferência passada. Ela foi realizada pelo Daronco, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, 23 de junho de 21, reuniram-se por videoconferência Daronco, Roberta e a Flávia. Daronco da Secretaria, Roberta Urgs e a Flávia da PUC. Relatório. Foi realizada a apresentação do processo de votação, processo de zerésima, 18 candidatos. Então, olha só, Corrêa, 116 delegados inscritos. E aí, 97 votos. Então, olha aqui, ó, terminou às 18 horas. Um pouquinho mais Foi até. estabelecido o horário. Dos 116, 97 votaram. Tínhamos 18 entidades inscritas. Aqui tem o total de aptos, etc. Abstenção, então tivemos aí 19 abstenções, 84%. As entidades, os números de votos, né? Aqui, na verdade, as entidades eleitas, né? Não são... Isso. E aí tem aqui... eu não vou descer aqui nos delagados. Não vale a pena. Porque aqui deve ter e-mail de todo mundo, tá? Eu não quero colocar aqui no YouTube o e-mail de todo mundo.
Tá. Delegados. Não quero botar o e-mail dos delegados aqui, que eles vão ficar bravos comigo. Senão. Tá? Mas, então, aqui tem as informações que a gente quer, tá, gente? A gente deve esperar aí em torno de 100 delegados. Acho que não todos vão votar. Tá? Na eleição passada foi até 18 horas. E vocês devem lembrar que o Daronco ficou um bom tempo parado sem fazer nada, né? Esperando chegar até as 18 horas, porque grande parte dos votos foram bem ali no início. Né? Por isso que eu falo, né? Porque como vai ser tudo eletrônico, né? Quanto mais tempo a gente deixar aberto, mais dispersa, né? Dependendo, fechamos às 17 horas, encurtamos 1 hora aí, até para a gente ver como é que funciona. Eu acho que vai ser suficiente, tá? Mas encerrando a votação, ou seja, a pessoa tendo votado, ela não precisa ficar estabelecendo, ela não vai ficar na reunião. Não precisa. Fora, não vai ficar na reunião, vai depois. Depois receber o relatório. A gente tem, inclusive, gente, eu acho que a gravação da conferência passada, tá lá no YouTube também, tá? Só que a gente editou ela, né, para cortar uns pedaços fora. Porque não, ali fala que a partir de 90 minutos iniciou a votação, ou seja, 1h30 de votação de diretrizes. Mas aqui é importante o seguinte ocorrer. 2 anos atrás, a gente votou diretriz por diretriz, né? Então, foi um processo em que o Branco leu cada diretriz, deu um tempo para votar, perguntou se terminaram, né? Foi um processo bem cadenciado. Pois sobre isso... outra pergunta. Sobre isso, eu estive trocando algumas informações com a Rita, aliás, a Rita, provocação da Rita, por sinal, do protocolo desta conferência, que provavelmente será diferente do protocolo de 2 anos atrás. E aproveitando que a Fernanda está aqui na nossa reunião também, se ela não poderia nos identificar ou nos apresentar, ou nos passar como foi o protocolo da reunião, da conferência anterior, né? Para que nós pudéssemos até olharmos esse protocolo e identificar as diferenças, que vai ser diferente. Nós teremos agora... Você acha que não vai... Agora o nosso voto vai ser por bloco, né? Nós vamos votar dentro da ênfase quais as diretrizes. Eu acho que é muito mais rápido. Mas, ou seja, veja bem, a votação das diretrizes em chamada pública, ela irá até o dia 10, né? Dia 10 ou foi expandido? Não, ficou até dia 10. Dia 10, tá. Ali vão ser apresentadas as 10 diretrizes mais votadas de cada ênfase. As 5 de cada ênfase. Não é 10? Não, são 5. Não. As 5 mais votadas de cada ênfase. As 5 as mais votadas de cada ênfase. Então, e na votação... Desculpa. Tá. E na votação, cada um vota nas 2 mais importantes das 5. Ou ordena as 5 em ordem de prioridade, da primeira à quinta. Correia, eu não lembro. Desculpa. Eu não lembro, mas eu vou procurar aqui, ver se eu acho. De cor, eu não lembro. Não, de cor com certeza não, mas há 2 anos. E eu falo a nível de documento, né? Algum documento do protocolo. Deve ter havido. O branco deve ter, acho que foi o branco, foi o protocolo, ele vai ser de novo. Então, acho que talvez até o branco tenha. Tá? Se não tiver... Desculpa. Fala, Rita. Na reunião passada, nós tivemos 3 momentos. O momento da abertura, foi feita uma abertura, e na abertura nós temos, ao menos, o compromisso do Luiz Carlos dizer quais foram as diretrizes de 2012 que o município conseguiu alcançar. E depois nós iniciamos, aí entrou o Jorge. Aí o Jorge coordenou a votação das diretrizes, lendo uma por uma e aprovando. Terminado isso, nós abrimos a outra parte, que foi a votação das entidades. Pois é. Nessa chamada que nós estamos fazendo, nós vamos vai resultar para nós, em termos práticos, para a conferência, as 5 mais votadas em cada ênfase. Essa é a definição. Muito bem. Na conferência, quem votar vai votar no quê? Vai votar nas 2
que mais lhe agradam em cada ênfase, é isso? Positivo. Tá. E como é que isso aí na proporcional prática também, né? Ou seja, como isso vai acontecer na prática? Vai ser apresentado na tela para a pessoa e a pessoa vai indicar sim ou não? Como é que está isso? Como é que vai ser feita essa na prática? Eu saiba, Corrêa, o procedimento vai ser exatamente o mesmo. Vai ser o mesmo formulário, só que ao invés de ter lá 10 para 11, só tem... Desculpa. Não, é isso, o procedimento é o mesmo, Correia, o formulário vai ser o mesmo, a tecnologia vai ser a mesma. Só que a gente vai reduzir o número de diretrizes que nem a gente está reduzindo agora, só vai mudar os limites, né? E eu entendo que a gente vai compartilhar a tela compartilhar o link do formulário, cada um preenche o seu e está resolvido. É que vai ter um bloco de 5 diretrizes. A pessoa vai votar em somente 2. E vai para a seguinte... Ela vai ordenar... Vai ordenar de 1 a 5. Aí ela vai ter... nós vamos ter ponderado, né, essa votação. Aí as 2 mais votadas pela ponderação serão as eleitas. Como está sendo agora. Isso. Não, eu estou aqui tentando identificar... Claro que ela não vai ser lida, mas a pessoa vai ter que ler para poder ponderar. Nós vamos jogar... Podemos jogar 5 diretrizes na tela para a pessoa ficar olhando e aí depois ela entra no link e faz a sua votação. Exato. Vai fazer a votação online. Ou seja, ela vai fazer a ponderação da mesma forma como ela fez hoje, nessa chamada pública que está aí hoje vigente. Vai ser da mesma forma, botar para frente ou para trás, conforme a sua visão, né? O que ele achar. Só que esse processo ele vai ser um processo também, de uma certa forma, que deverá haver um certo tempo para que a pessoa possa olhar as 5, analisar, pensar e colocar na ordem que ele achar. Que não vai ser o tempo da leitura do Jorge, mas vai ter uma leitura de quem está assim decidindo. Então, o tempo não vai ser muito menor, não. É isso que eu estou querendo colocar. Talvez no menor, porque não vão ser 10 diretrizes, vão ser só 5. Mas haverá um tempo em que a pessoa olhará aquelas... Correia, é muito menor, Correia, porque na passada a gente lia uma diretriz e colocava em votação. Agora a gente pode ler as 5 diretrizes e coloca em votação. Ou seja, o tempo vai reduzir enormemente. Não, o Carlos, ok, tu pode ler as 5, mas tu vai botar na ordem ou tu vai botar em 2? Tu vai botar em ordem. Vai colocar em ordem. Colocar em ordem. Achas. Então, para colocar na ordem, ele tem que movimentar, ele tem que dizer qual é a ordem. Tem que... Sim, mas ele não vai levar 15, 20 minutos para fazer isso. Não, mas algum tempo ele vai pensar. Sim. Algum tempo ele vai pensar. Aí a gente pode dar um tempo, né? Depois de lida, sei lá, 5, 10 minutos para fazer isso. Temos que nos lembrar o seguinte, algumas pessoas conhecem as diretrizes, até quem votou nas 5, tá? Já sabe mais ou menos... Não aposte nisso, Rita, por favor. Não, só deixa eu terminar minha frase, não. Alguns têm isso presente, para outros vai ser novidade. Então, o tempo para poder decidir das 5, qual realmente deverá ser a primeira, a segunda e a quinta, vai ser diferente. Tá? Então, isso é uma coisa importante. E mais, nós abrimos para votar na ênfase 1. E aí tem a ênfase 2, no tempo seguinte, a 3 e a 4. Se alguém chegar atrasado, como é que fica na votação? A votação é uniforme dentro do mesmo tempo ou é variável a partir das 14? Isso é que a gente tem que deixar bem claro. E um detalhe, né? A diretriz que está ali apresentada não é uma frase simples, é uma frase, muitas vezes, bem extensa, com 2 ou 3 pensamentos diferentes, complementares ou não. Eu estou colocando isso aí como mais no sentido de nós pensarmos bem... Eu faço uma sugestão para corrigir isso, talvez. 1 ou 2, 3 dias antes, mandar por e-mail para todos os delegados as ênfases com as diretrizes. As 5 previamente.
as 5 mais votadas. Isso. Manda a ênfase com toda a explicação e mais as diretrizes. Manda antecipadamente. Eu acho isso extremamente interessante, só que não sei se vai resolver. O pessoal não vai ler. Tá? O pessoal não lê. Não vai dar o mesmo problema. Não, tudo bem, isso aí também não é o caso, aí, assim, colocado agora. Não, eu vejo assim, gente, nós usamos o termo a partir das 14. Talvez a gente tenha que considerar os primeiros 20 minutos ou 30 minutos iniciais é o inicial do evento, tá? Sim. E depois, a partir das, digamos, 14h30, inicia a votação e vai até definimos o tempo final, pensando num tempo para cada uma das ênfases. Tá? Porque se nós dizemos a partir das 14, tem um sujeito que vai querer entrar às 16, porque terminou de dar aula às 16, ou não tem reunião com ninguém às 16, e vai querer votar, iniciar a votação das diretrizes. Nós temos que cuidar com a terminologia. Minha sugestão, gente. Ok, gente. O que fazemos a respeito? Seguimos? O caderno final de diretrizes vão ser 2 por ênfase? Ao ser encaminhado para a prefeitura, em princípio, tinha-se pensado só 2 por ênfase, as 2 primeiras. E se daria o resultado da avaliação com a votação das 5. Mas o compromisso que o Conselho espera seja seguido são das 2 primeiras. Se nós ouvirmos a nossa reunião, quando nós decidimos as diretrizes, esse assunto tinha sido tratado lá. Eu até ia dizer, gente, a nossa reunião hoje está relativamente curta, mas é que esse assunto já foi decidido e votado na reunião passada. Eu infelizmente não estive. Não, mas lá estava... Tu foi pedalar e esqueceu do resto, né? Não, mas foi antes da pedalada. Foi antes da pedalada. Mas aí ele foi pedalar e esqueceu das coisas. Pedalou a reunião. Tá bom, então eu vou me emudecer a partir de agora. Por falta não é o caso, Corrêa, mas assim, esse foi um assunto que a gente passou praticamente a reunião inteira lidando só desse assunto. E também foi bem definido ali, tá? Acho que todo mundo ficou bem feliz com o resultado, teve toda uma discussão de quantas diretrizes que é de mais, quanto que é de menos, e aí nós chegamos à conclusão. Eu, sinceramente, não lembro o número, até o Streck falou aqui que eram 2, né? Assim, eu não lembrava do número, mas eu lembro que eu fiquei contente com o número. Eu me lembrava que nós íamos apresentar 5, sendo que as 2 primeiras seriam aquelas que o Conselho estaria tocando, mas que nós continuaríamos mostrando 5 diretrizes, mas apresentando 2 como as mais prioritárias dentro do nosso plano estratégico de Conselho, por exemplo. Essa é a ideia que eu tinha. Tá? Positivo, então, positivo. É isso. Então, nós vamos indicar 2 e mais as outras 3 seriam secundárias. Isso. E que essa votação ela apresentaria justamente quais seriam essas 2. Então, as pessoas que, quando votariam, no seu bloco, ele não teria que priorizar quais, ou indicar daquelas 5 quais as 2 que ele consideraria as 2 mas que seriam mais importantes. Mas se priorizar, tá? a gente vai ter proporcional, ela é muito mais fidedigna, muito mais realista. Corrêa, tudo isso... Isso são perguntas válidas, Corrêa, mas a gente viu tudo isso na reunião passada. É só tu olhar lá no YouTube, essa mesma pergunta foi feita, tá, mas vai votar nas 5 ou nas 2? E aí o Daronco mostrou direitinho lá, que a gente ordena pela primeira mais votada, segunda mais votada, tem tudo... Eu não olhei. É o mesmo procedimento das 36 serem escolhidas as 22, as 20. Isso. Tá? Okay. Era o mesmo procedimento, de ordenação. Encerrado o assunto. Da minha parte, ok. Mas, Corrêa, se tu quiser ter os detalhes específicos ali, entra ali no YouTube. O Daronco apresentou muito melhor que a gente pode responder as perguntas aqui.
Eu O problema em gráficos, em lá. resultados, em vou lá, relatórios eu vou ali. lá. Foi bem técnico Eu nessa vou lá. parte. Eu vou lá. Não, o único problema é o tempo que nós temos que definir, gente. Pois Como então. fazer, isso está definido. Agora, quando começa e quando termina cada etapa, isso sim a gente tem que definir. Eu que não acho, foi Rita, definido que na oportunidade. nós temos a tranquilidade de, assim, querendo, a gente pode, inclusive, sobrepor as eleições. São sistemas distintos. Então, a gente pode abrir a eleição das entidades, por exemplo, às 2h30 e manter aberta até às 5. Das diretrizes, abre 2h30 às 5, as diretrizes, as entidades, a gente abre das 3 às 5. Isso não é problema. O Daronco vai ficar lá parado esperando mesmo, né? Ele pode fechar às 5 e gerar os 2 relatórios. Isso é super tranquilo da gente fazer. Ok. Basta a definição dos limites, tá? E aí, por isso que a gente está aqui, tá? Eu, por mim, limitaria as 2 eleições até às 5 da tarde, ponto. Considerando que haveria uns 20 minutos de introdução, mais 10 minutos para votação de cada ênfase, só aí daria 40 minutos, 4 vezes 10. Não vai ser de cada ênfase, Corrêa. É todas as ênfases juntas, a eleição das diretrizes. O formulário é um só, e ele tem 4 etapas. Eu sei que é um formulário só, mas em cada uma das etapas, 10 minutos, 15 minutos no máximo. Não, seria... Ó, a minha sugestão é a seguinte... Em 1h20, tu encerra isso aí. Máximo 1h20. Entendi. Tá, entendi o que tu tá falando. Eu acho que 1h20 é mais que suficiente, mas não tem problema a gente deixar até às 5 também, já que a outra vai ficar aberta até às 5. Eu digo a conferência e depois a eleição, que eu estou dizendo. Inicia a eleição 3 horas, 3h30. Vai ter tempo até às 5 da tarde para votar. Tem. Pois é. Com certeza. O meu problema não é necessariamente o tempo para votar, é os problemas que vão acontecer durante a votação, entendeu? Então, é o tempo do problema chegar e a gente resolver o problema. Então, se o problema chegar 5 para 5, não vai ser resolvido o problema, até responder a pessoa, ela não vai conseguir votar. Mas também é responsabilidade da pessoa chegar cedo o suficiente, né? É que nem fila de filme de cinema, né? Se a pessoa chega em cima da hora, fica na fila e perde o início do filme, a culpa é da pessoa, né? Ela estava sabendo que tem um procedimento ali para, de fato, chegar ao objetivo. Mas, então, gente, eu coloco... Não sei se precisa colocar isso em votação, mas eu abro aqui, então, para perguntar assim, o que vocês acham da gente limitar... Bom, começa às 2 da tarde, isso a gente já sabe, né? Então, a minha sugestão seria a gente limitar tanto a votação das diretrizes quanto das entidades para 5 da tarde, se vocês estão de acordo. Está ótimo. Então, não sei se a gente precisa aprovar isso, porque não era item de pauta, tá? Mas... Até porque não temos quórum, né? Não, mas o quórum, Rita, se a gente não tem quórum, é o quórum presente. Então, a gente tem quórum, sim. Não nada do que a gente estava fazendo aqui teria validade, tá? Nem a aprovação das atas. Então, a gente tem quórum, sim. Então, nesse ponto, gente, está aprovada aí às 5 da tarde. Quando a gente mandar um e-mail para os cadastrados ali a partir do dia 19, né, porque até dia 18 para cadastrar, dia 19 está fixo os delegados. Então, dia 19, o plano é a gente enviar um e-mail dizendo, né, que vai começar às 2 da tarde, talvez, inclusive, os ritos da CMCT, e a informação de que as votações de tudo acontecerá até às 5 da tarde, mais informações durante a conferência. É isso. Ótimo. Com isso, gente, encerramos aí o segundo ponto da nossa pauta, né? O primeiro foram a aprovação das atas, o segundo são os detalhes finais aí da conferência, e agora vamos para assuntos gerais aí, para nosso último assuntos gerais aí. Tudo que a gente faz é o último dessa gestão, né? Então, os últimos assuntos gerais aí dessa gestão do CONSET. Nada? A divulgação dos resultados será a semelhança do que foi na reunião na 12ª? Sim. Creio eu que dentro ali da sala, a partir das 5 da tarde, a gente já tem os resultados. Eu não me lembro direito, acho que 2 anos atrás o Daronco, né, deu 5 horas, ele já emitiu o parecer e disse, olha, esses são os eleitos,
E aí, na primeira reunião de julho, ele apresentou um relatório formal ali, formalizando o resultado da eleição. Acho que foi isso, né? Bom, aí depois, lá em julho, a próxima gestão decida, se vai mandar um agradecimento, informar, né? Mas ali do dia 21 ao dia tal, a gente já tem que mandar um e-mail daí para as entidades para dizerem quem são seus delegados, né? Para a gente mandar um convite para a primeira reunião de julho. E aí está entregue. No nosso regulamento está previsto a entrega de um atestado de presença nessa reunião e de votação. Quando é que isso será emitido? Deixamos para a próxima gestão ou ainda fica como um compromisso nosso? Essa é uma boa pergunta. Eu não lembro se a gente entregou um certificado de participação. Não, lamentavelmente na 12ª não estava no regulamento, mas não foi realizado. É porque assim, ó, tecnicamente, como é que isso seria feito? É mais com o Paulo, né, Paulo? Porque teria que ver quem foram as pessoas que acessaram a plataforma para saber quem de fato participou. E aí, tendo essa lista, a gente poderia gerar um certificado. Eu acho que a gente não fez isso 2 anos atrás, e o sistema, eu não tenho nada que gere certificados, tá? E a mão não tem como, porque nós estamos falando de mais de 100 pessoas, né? Ou seja, eu não tenho uma resposta, Rita. Eu não tenho problema de ceder aí uma imagem da minha assinatura para a gente formular um certificado de participação, tá? Mas viabilizar isso eu não vou ter condições, não. Não sei se alguém Se tem eu tiver condições, a eu sou lista, favorável. eu tenho o sisteminha que emite o certificado já em série. Eu só preciso ter o nome completo das pessoas, a informação para fazer o certificado. E eu faço isso, a gente faz dos eventos, que gera automático, pelo próprio Simpla lá, e eu tenho um sistema parecido que ele faz isso. Então, dá para fazer, colocar a tua assinatura já eletrônica ali, né? Deixar salvo, e aí ele só completa o nome, salva, e depois a gente manda, bom, igual vai ter que mandar individual para todos. Né? Por e-mail, né? Dá para fazer. Eu posso fazer isso, eu posso me responsabilizar pelo certificado. A gente pode também, Paulo, criar um drive e colocar todos os certificados no mesmo drive, separado por nome. E aí manda o link do drive, diz, entra lá e baixa o seu certificado. Também pode ser. Bom, mas enfim, isso aí sendo relativamente simples, né, é uma coisa que a gente pode empurrar aí para a gestão que vem. Me agrada a ideia. Pode ser. Só que a elaboração é feita nessa gestão, porque os dados estão nessa gestão, né? Na verdade, assim, os dados, eles vão estar... Com quem que eles vão estar? Eu estou pensando se eles vão estar com a comissão eleitoral. Porque a gente tem outro problema, que é o seguinte, ó, Paulo. A gente vai, sei lá, transmitir no YouTube. Aí a pessoa assistiu no YouTube e quer certificado de participação. Aí nos complica, porque a gente não tem noção de quem é essa pessoa. Não, aí não. Então a gente pode... Tem que se inscrever, ele tem que ter se inscrito, pode ser lá pelo LinkedIn. Lá a gente vai ter a relação completa dos inscritos. É só não divulgar que vai dar certificado e depois a gente manda certificado para quem se inscreveu. Para quem pedir, né? Aí a gente faz. Mas eu também acho. Carlos, a gente faz evento para ser level e a primeira pergunta no YouTube é: vai ter certificado? Contando. Cara, é a primeira coisa. A gente tem 2 ou 3 pessoas que todo evento ele entra e pergunta a mesma coisa. E ele sabe que vai ter o certificado depois. Mas aí a gente responde: se você se inscreveu pelo Simpla, que a gente usa o Simpla, vai ter, senão não tem. Não tem. Eu já digo para ele que não tem. Até porque para emitir com os dados dele, ele vai ter que me dar os dados. Onde é que ele vai dar? Não vai preencher lá no YouTube, às vezes acontece. Então a gente já diz, te inscreve lá pelo Simpla. Aqui, se a gente usar a lista do LinkedIn, a gente vai ter a lista com todos os nomes. Bate com a lista de quem votou, e a gente cruza e só emite para quem votou. Até porque elimina, né? Muitos vão se inscrever e não vão participar, então não tem por que fazer o certificado de todo mundo, fazer só dos que realmente votaram, porque esse vai ter o dado lá na votação, né? Dá para a gente fazer nessa... Terminando a eleição,
tem mais os dias até a próxima assembleia, né? A gente consegue fazer isso. Isso é um dia, é só ter a lista. Definir qual é o formato do certificado, se alguém já tem de alguma edição anterior. Eu não lembro mesmo, eu não recebi o ano passado. Eu sou o cara que guarda tudo que é certificado que eu recebo. Lamentavelmente não foi. Eu nunca recebi, então, eu me lembro. Então a gente pode criar um ou pegar de uma edição anterior aí de coisa e fazer um bacaninha aí e disponibilizar. Eu sugiro fazer o seguinte, Paulo, a gente colhe as informações que estiverem a nosso alcance, que, por exemplo, certificado para delegado é super fácil, porque a gente tem o cadastro. Por mais que ele não tenha, de fato, votado, ninguém garante que ele não entrou lá e decidiu não votar, né? Foi uma abstenção. Então, assim, delegado a gente vai ter os dados e pode mandar o certificado e tudo mais, né? Se a gente decidir por isso, também pode ser. Mas, enfim, eu sugiro a gente coletar os dados agora e decidir sobre isso depois. Até para a gente ver a demanda, né? Se as pessoas de fato querem. Vocês aqui, por exemplo, ou melhor, vocês não, nós todos. Ninguém recebeu o certificado de 2 anos atrás e aparentemente não fez falta para ninguém, né? Então, assim, até que ponto existe de fato uma demanda pelo certificado, né? Não sei. Mas, enfim. Então tá, gente. Com isso, nós encerramos aí os nossos assuntos gerais aí da nossa última plenária. Seguiremos trabalhando aí, principalmente dentro daqui da comissão, né? Então, só lembrando aí os nossos conselheiros, por favor, divulguem ali aquele documento, procurem entidades interessadas aí, importantes aí do nosso meio ambiente aí de Porto Alegre, para incentivem que elas participem da nossa conferência aí, que se candidatem à próxima gestão do Conset, que a gente tem aí mais de 18 entidades interessadas aí para a gente ter uma eleição bem apertada aí, bem disputada aí. E com isso, então, gente, para finalizar aqui, a última reunião que eu presidencio, né? Porque a próxima eu também não sou mais presidente. Mas, Rita, fala primeiro. Não, desculpe, gente, tu usasse um termo bem importante, termos uma concorrência bem expressiva em termos das eleições das novas entidades. Só que nós não temos uma concorrência expressiva em termos de eleição das diretrizes que vão ser votadas agora na segunda-feira, no dia 21. Quer dizer, um número muito restrito de pessoas é que vai dizer das 5 diretrizes que vão ser votados pelos delegados. Eu creio que alguma coisa deveria ser, pelo menos, encaminhada, entende? A todos, lembrando da importância dessa eleição. 37 votos não é representativo de eleição de diretrizes. Desculpem a minha natural e sempre forma de me expressar, gente. Mas 37 eleições de 5 diretrizes não é expressivo. Eu coloco aqui, gente, a liberdade, né, para que todos os conselheiros e conselheiras façam essa demanda, seja para os nossos demais conselheiros, seja publicamente, né? Acho que todos aqui temos a responsabilidade de divulgar o preenchimento, e o preenchimento vai até o dia 10, né? Então ainda tem 4 dias aí, né? O pessoal pode aproveitar o feriadão aí para preencher. Temos feriado agora na quinta-feira. Só um pouquinho, Rodrigo, isso aí, respondendo a Rita, isso demonstra bem hoje como estamos passando o momento no país ou do Rio Grande, sei lá, porque o nosso mailing, que eu já mandei desta última consulta 3 mailings para 33 mil pessoas, a gente tem um índice de abertura de entre 15% e 17%, que é um índice muito grande. E a gente não tem resposta sobre isso também. O pessoal abre, lê e fica por aí. Ou seja, isso demonstra o desinteresse um pouco da sociedade enquanto tem temas relevantes para se decidir. E nós fizemos uma relativa boa divulgação, assim, geral, né? Participamos do Summit,
Eu não sei, gente, isso honestamente, tá? É uma coisa que nós decidimos em conjunto, este processo, né? E agora cabe, não estou querendo empurrar para a próxima gestão, tá? Mas cabe à próxima gestão avaliar o que deu certo e o que deu errado, né? Nós já melhoramos bastante coisa com relação à gestão passada, e eu acho que cabe aí à próxima gestão avaliar essa baixa responsividade e ver se esse é o caminho a ser seguido no futuro, mas agora é um caminho que está decidido e vai ser assim, né? O melhor que a gente pode fazer é realmente divulgar e tentar conseguir mais votos, mas assim, mais do que pedir para 33 mil pessoas, das quais quase 5 mil de fato abriram um e-mail, nós temos 37, realmente uma questão a ser analisada e não é nos próximos 50 minutos que a gente vai fazer isso, não nesse nosso quórum atual. Né? Mas, enfim, é uma evolução aí, né, gente? Sei que faz tempo que a gente não fala a palavra pós-pandemia, mas, assim, bastante coisa mudou nos últimos anos aí, até na responsividade digital e a quantidade de informação, quantidade de formulário que aparece, esse tipo de coisa, né? Enfim, temos que avaliar isso aí, né? Mas isso porque é importante, né? Agora, eu fico feliz, Rita, pelo seguinte, eu estou confiante de que as quase 40 diretrizes lá que foram para votação são diretrizes que qualquer uma delas poderia ser aprovada e resultar num bom serviço na próxima gestão. Então, reduzindo elas para 5, ainda que tenha 10 votos ou 3 votos, eu me sinto confiante aí que a próxima gestão está bem substanciada aí com as diretrizes que serão levadas em votação aí na conferência. Então, o pior caso não é um caso tão ruim, então isso me tranquiliza. Mas que isso tem que ser avaliado, com certeza tem que ser avaliado. Dito isso, gente, então queria agradecer aí vocês, né, fechando a nossa última reunião plenária aí, nos vemos dia 21 agora, já na conferência. Conferência, eu tenho que ver os ritos quais vão ser, né, mas eu tenho a impressão de que eu vou abrir ela, passar a palavra ao branco, e a reunião de julho, eu acho que eu abro ela e logo já chamo a eleição da mesa. Então, só queria agradecer aí a presença de todos, aí, né, especialmente da mesa diretora do Conset, aí, né, composta aqui pelo Correia, pelo Paulo, pela Rita e pelo Luiz Carlos, que hoje não esteve aí, né, mas eu acho que eu posso dizer aí que, assim, vamos pegar aqui do nosso pessoal, o Correia, a Rita e o Paulo, acho que estiveram em praticamente todas as reuniões, o Stray também, né, nessas 21 reuniões, praticamente todas eles, faltaram uma que outra aí, Faltei uma. Faltou uma, a da pedalada, né? Também uma. Então, dá para contar nos dedos aí, né? O Thiago também, eu sei que teve aqui muito, ele também teve, né? O Cláudio entrou mais recentemente, né, Cláudio? O Eduardo veio algumas aí também, a Fernanda veio algumas também. Então, gostaria de agradecer aí a participação de todos e todas vocês aí da primeira à última reunião, da execução, assim, foi uma gestão fora do comum, né? Acho que a gestão passada também foi fora do usual, essa foi uma outra fora do usual de maneira diferente, e vamos ver se a gente consegue, o que acontece aí na próxima gestão, né? Então, só queria deixar o meu agradecimento aí, né? Tivemos nossos problemas, tivemos nossas alegrias aí, mas acho que no final o saldo, acho que foi um saldo positivo aí dessa nossa gestão. Então, eu queria, assim, só para terminar a minha frase aqui, agradecer bastante a presença e o auxílio e o suporte de todos e todas vocês aí, gente. Então, muito obrigado. Eu queria fazer só um adendo, né, Rodrigo? Eu sinto que, digamos, não tem havido mais quórum, mesmo sendo online, nossas reuniões. A reunião online facilita que as pessoas estejam presentes. As nossas reuniões presenciais, que eu me lembro lá da época do CRA, e assim como na CESPRO, elas tinham um quórum bastante elevado. Tá? Com a pandemia, nós passamos para o online. E o online, no início, até tivemos um quórum mais alto, mas ele foi baixando, eu não sei. Eu não sei o que houve. Isso é um caso a ser estudado. Tá? Porque nossas reuniões do Conset, mesmo com a reunião sendo online, o quórum tem baixado muito. Ou seja, as pessoas não participam e não se preocupam em participar. Existem leis, existem regras, existem regulamentos, tudo isso. E o Conset também tem os seus regulamentos. E nós não estamos cumprindo esses regulamentos para não
reduzirmos ainda mais a quantidade de pessoas pertencentes ao CONSET. Não é a nossa vontade. Nós queremos que as pessoas participem do CONSET, que sejamos representativos e que consigamos fazer a diferença junto à prefeitura, com as nossas ideias, com aquilo que a gente possa pensar a respeito. Tá? Então, esse quórum baixo me deixa um pouco triste, tá? Mas feliz com essa situação de que conseguimos tocar essa gestão e fazer as coisas da forma como achamos que devia ser feito, né? Com transparência, com honestidade, com essa correção toda, né, Rodrigo? É isso aí. Obrigado pelas palavras aí, Correia. Eu concordo contigo, tá? Eu acho que o bom de ter coisas bem diferentes é que a gente consegue ver o que funcionou e o que não funcionou, né? Mas o problema é uma situação atípica, que aí joga nossas variáveis tudo pro saco, né? Então, por exemplo, na pandemia estava todo mundo em casa, todo mundo querendo ver gente, discutir, tínhamos uma participação muito grande, mas o pós-pandemia, aí estava todo mundo cheio de atividades, e aí se encontrou cheio de atividades, tendo que se deslocar para tudo que é lugar, né? Ou muita atividade online, nasci eu. A própria quantidade de diretrizes aprovadas que nós tivemos, né? Nós tivemos também, acho que uma renovação grande de membros aqui que estavam meio já de saco cheio também, meio cansados de pandemia, né? Nós tivemos, que nem tu mesmo comentaste, né? Tivemos algumas entidades aí que pouquíssimo participaram do CONSET, então são assentos vagos, né? Ou assentos que até tinham pessoas nos assentos, mas que não contribuíram muito, né? Ao longo dessa gestão. Apesar de tudo isso, adiciono ao fato de que a nossa prefeitura é extremamente ativa, né? Tão ativa que a nossa interface com a prefeitura não foi ideal, né? Muitas vezes a prefeitura andou sozinha, nós andamos sozinhos, cada um correndo, mas sem conversar muito, né? Então, eu diria que o nosso município como um todo avançou bastante em ciência, inovação e tecnologia, mas de forma, às vezes, conjuntas, às vezes mais individual, né? Mas, enfim, acho que assim, a gente está num momento de renovação, né? Eu já falei individualmente, né? Eu não vou me candidatar novamente à presidência, então nós teremos teremos com certeza uma renovação na presidência, teremos, imagino que uma renovação na mesa também, nos nossos conselheiros, nas nossas entidades. Então, eu acho que a gente, como CONSET, preparou bem o terreno para essa renovação da próxima gestão. Então, só depende realmente do município, das entidades dos membros aí, nossos colegas, nossos vizinhos aí de cidade e arredores, fazerem o CONSET, o que o CONSET quiser ser, né? Então, acho que assim, fizemos o nosso papel aqui e as portas estão todas abertas para uma ótima gestão aí 23 e 25. Então, eu fico muito tranquilo, apesar desse baixo quórum aí descendo ao longo desses 2 anos, viu? Eu, assim, modesto... Mas o Rodrigo, o baixo quórum, mas ele é qualificado. Exato. Não, com certeza é qualificado, Carlos, não é, nesse sentido nem se discute, tá? Mas que nós precisaríamos, são 13 entidades nossas aqui eleitas, sabe? Isso aí me incomoda. No total somos 23, né, Correia? Aqui tem 9 pessoas agora. 9, sendo que tem 2 representantes de uma instituição só. Mas tudo bem, vocês é coisa a ser verificada e analisada e tentar mudar. Eu até não acho que é tanto uma questão de legado aqui, né? Mas eu sinceramente acho que nós estamos passando uma tocha aí, um terreno bem fértil para a próxima gestão. Nós estamos relativamente próximos aí da prefeitura também, do gabinete de inovação. Eu espero que a gente tenha uma conferência muito legal. Nunca estivemos. E espero que a gestão que vem aí faça crescer aí, tire alguma coisa do que a gente fez, pelo menos nesses 2 anos. É isso aí. Então é isso, gente. Com isso, eu agradeço novamente aí, vou terminar aqui nossa última reunião. Então, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Até a conferência. Tchau, tchau. Abraço.